Cumprimento a meus irmãos e minhas irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade à nossa matéria de História da Igreja, tá? Ou História do Cristianismo, nos estudos teológicos. Vamos falar agora acerca desse terrível período, que é o período mais imoral do papado, o grande período de declínio, tá certo, do poder papal. Não no sentido que nós veremos posteriormente, no seu grande período de confusão política, na qual ele estará inclusive sob cativeiro do poder francês, tá certo? Do reino francês, por meio do rei Filipe. Então veremos aí um período no qual o Papa será manipulado por essas forças políticas a que ele estava se aliando. Quando nós analisamos Gregório o Grande, os posteriores papas que começaram a interagir com os francos, que começaram a receber auxílio do reino dos francos, indo em continuidade até Carlos Magno, a grande aliança que existiu, né? Que veio a seguir entre o poder papal e este imperador, tá certo? Que agora vai constituir o Império do Ocidente, né? Um império que surgiu do engrandecimento desses reinos bárbaros, que foram cristianizados, né? Foram civilizados, e agora vão constituir aquilo que será denominado Sacro Império Romano Germânico. Ok? Então temos aí a ascensão desse poder tipicamente ocidental e oriundo desses antigos reinos bárbaros que haviam derrubado o Império Romano. Mas antes disso, vamos ver então esse período que é denominado período mais imoral, o período de declínio do papado, no qual vai ser caracterizado por uma grande confusão dentro deste importante setor da hierarquia, né? O papado, aquele que chega ao poder, será então presidido por uma sucessão de papas muito imorais, tanto no âmbito moral, da moralidade cristã, quanto no âmbito administrativo também, com péssimas gestões, né? Então teremos uma situação muito instável, né? Um período de muita instabilidade durante esta seção, né? Durante esta lacuna. Então veremos aí a sucessão de papas que de fato deixaram uma mancha na história dessa instituição, tá ok? Que deixaram um testemunho de um terrível declínio, né? Então um declínio realmente acentuado. Vamos ver aqui a partir, tá certo, de Adriano II, conforme nos é descrito. E eu vou compartilhar com vocês a leitura aqui de História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, da editora Vida Nova. Então eu quero iniciar com a leitura do texto dele. Logo depois a gente vai trazer um texto muito importante, que é do poeta que está sendo mencionado em tela, Dante Alighieri, ok? Vamos fazer a leitura de um desses poemas de Dante Alighieri, que retrata a sua descrição do encontro com o personagem do Papa, um desses papas que ele reputa ser de fato digno a irem para o inferno. Então ele dá-nos uma descrição, tá certo, por meio desse poema, do que seria então o encontro com esse Papa nessas regiões do inferno. Então, conforme a descrição que está em tela, tanto alguns dados sobre Dante Alighieri, quanto esse desenho, né, que você vê no alto aí à direita, do que seriam então essas zonas, essas áreas do inferno, né, conforme imaginado por Dante Alighieri. Tá, ok? Então a gente vai ver primeiramente a leitura de Justo Gonzalez, depois um texto onde ele retrata esta visão, tá certo? Ele retrata aí esta forma, né, de concepção dele acerca do inferno e do encontro com esse personagem papal dentro desse âmbito do inferno. Vamos lá. Começando por Justo Gonzalez, que nos diz, página 329, a decadência do papado. O ocaso do papado não foi tão rápido como o dos carolíngios. E inclusive a gente já analisou um pouco acerca do início, né, desse grande poderio e unificação do período carolíngio, o período de Carlos Magno.
E vamos ver também posteriormente que logo em seguida seus filhos repartiram o poder. Então aquilo que foi unificado com Carlos Magno foi depois repartido em 3 pelos seus filhos. Foi dividido naqueles territórios que logo após também se desintegraram mais ainda, né? Então houve uma grande desagregação logo após a morte de Carlos Magno. Então ele está fazendo menção a isso, né? Não foi tão rápido quanto a desagregação do período carolíngio. Pelo contrário, quando faltou a unidade imperial, por um breve tempo, os papas foram a única fonte de autoridade universal na Europa Ocidental. Foi isso que analisamos a partir da importante figura que foi Gregório o Grande, tá certo? Então, Gregório I, que seguindo uma linha desde Leão I, que já começava a negociar diretamente com os bárbaros acerca da situação da cidade de Roma, a fragilidade de Roma ante esses invasores, e agora começa a perceber-se na figura dessa liderança eclesiástica uma verdadeira representatividade, não apenas na alçada religiosa, mas extrapolando agora e começando a falar mesmo como uma autoridade civil, o que vai culminar com a instituição dos estados papais. Estados papais que terão tanta influência e tanto poder que permanecerão, tá certo? De fato, serão administrados pelo Papa, até quando a gente encontra até uma nota aqui na nossa apostila, na página 40, você tem a nota 64, que ele descreve o rei Vítor Emanuel II, que começa um processo de reunificação do território italiano, da grande península italiana, que era constituída de diversos reinos separados, independentes. Então, com essas revoluções e este empenho de Vítor Emanuel II, só por volta de 1870 é que os estados papais de fato vão cair e vão ser integrados ao que é na atualidade a República Italiana, né, que na época Reino de Itália. E aí o Papa será então ficará isolado ao Vaticano, ao território do Vaticano, no qual até hoje exerce autoridade, então, sendo inclusive o menor país do mundo, 40 quilômetros de área quadrada, uma coisa assim. Então você tem o Estado do Vaticano, que é o que resta como um território administrado independentemente pelo Papa, tá ok? Mas com relações amistosas com a Itália, né, com a República Italiana da atualidade, inclusive utiliza seu aeroporto, né, tem uma proteção especial por parte da Itália, então, a partir de muitos acordos que foram feitos. Mas desde de época muito antiga na história, principalmente com a associação com Pepino, com Carlos Magno, a concessão, tá certo, feita ao Papa para administrar esses territórios, esses estados papais vão ficar sob o poder dele até 1870, quando são integrados então ao que será o Reino da Itália, né? Mas você tem todo um período aí, um vasto, longo período de poder exercido diretamente por essas figuras que não são apenas mais religiosas, mas também são políticas. E tornando figuras políticas, esta hierarquia da igreja sendo reconhecida como uma hierarquia de representatividade universal para a Europa, para todo o ocidente europeu, obviamente vai instigar a cobiça, vai instigar a ganância das famílias, tanto as famílias que estavam presentes em Roma, que eram oriundas dos patrícios, dos antigos governantes do Império Romano, bem como as novas aristocracias que estão surgindo nesses reinos bárbaros que foram agora cristianizados e civilizados e estão sendo educados também por diversas representatividades papais, né, nos bispos, nos cardeais, que estão agora entre esses reinos organizando a igreja nesses reinos, né, nesses novos reinos, nessas novas organizações. Então, quando você tem essas figuras agora disputando pelo poder, disputando pela influência nessa região, eles querem também se ver representados dentro da hierarquia eclesiástica. E eles começam a olhar com grande ganância para estas altas posições. Serem importantes bispos, tá certo? Serem então
terem arquidioceses sob seu comando, né? Serem então cardeais, então, começam a cobiçar esses altos postos, ter filhos seus entre os cardeais, virem a se tornar papa, beneficiar esta família, enriquecer essas famílias, né? Trazer benefícios, fazer deles líderes sobre as demais. Então você começa a ver o posto papal e toda a hierarquia que vem abaixo sendo disputada agora por importantes famílias, famílias que são e sempre foram detentoras do poder nessas regiões. E aí você vê, com esse interesse, você vai presenciar o surgimento de diversos papas que não têm nenhum envolvimento com a vida eclesiástica de fato, com o cristianismo autêntico, verdadeiro, mas estão completamente imbuídos numa questão política e econômica. E por meio desse comprometimento, demonstram todos os tipos de atitudes as mais absurdas, mais lascivas possíveis, né? Então com isso você vê esse tipo de manifestações. Por um breve tempo, os papas foram a única fonte de autoridade universal na Europa ocidental, né? Conforme a gente havia analisado, havia estudado. Por essa razão, Nicolau I, que reinou de 858 a 867, foi o papa mais notável desde o tempo de Gregório o Grande. O poder de Nicolau se viu aumentado por uma coleção de documentos supostamente antigos. A gente acabou de analisar em aula passada, as fraudéspias, né? O fraudespias, a doação de Constantino e outros documentos mais que a gente analisou melhor naquela aula, e que foram desmascarados, né, quando se analisou o latim empregado nessas obras, que continham diversos recursos que pertenciam a um latim moderno, e não o latim empregado na época que se alegava serem esses documentos. Então, quando Nicolau trouxe ao lume esses documentos, alegando que eles lhe conferiam o poder sobre todos os reinos da Europa, que lhe foi concedido por Constantino, supostamente, né, por Constantino, eles conseguiram angariar poder e prestígio, né, com estas mentiras, com estas falsidades, mas isso tendo sido desmascarado depois. Então foi desmascarado como, de fato, documentos falsos, apócrifos, produzidos então para conseguir coagir estas cortes desses reinos a reconhecerem na figura do Papa, de fato, a figura de autoridade, não apenas religiosa, mas secular, autoridade política. Vamos lá. Aumentando, por uma coleção de documentos supostamente antigos, os falsos decretos que davam enorme poder aos papas. Os historiadores modernos provaram que os decretos falsificados não foram escritos pelo Papa, mas por certos membros da baixa hierarquia alemã que queriam aumentar o poder do papado como freio contra seus superiores diretos. O fato é que Nicolau cria, junto com toda a Europa, que os decretos eram genuínos e com base neles agiu com uma energia sem precedentes. Então ele está esclarecendo melhor aqui esta questão, dizendo que não foi necessariamente o Papa quem redigiu ou mandou que redigissem, mas algumas pessoas interessadas em que este poder fosse centralizado pelo Papa, e ele fala aqui de algumas autoridades alemãs, né, alguns clérigos alemãos, se empenharam então na produção dessas obras apócrifas, temendo que outras forças, como os francos, os gauleses, né, os espanhóis, os britânicos, que eles viessem interferir e viessem causar prejuízos a eles. Então o que eles fizeram? Concentraram todo o poder na mão do Papa, com quem eles tinham uma relação de proximidade. Então assim eles, favorecendo essa liderança universal, dando-lhe toda a autoridade possível, poderiam se beneficiar diretamente disso, e o Papa fez questão de que isso fosse muito bem entendido, né, que fosse muito bem obedecido. Então ele se beneficiou extraordinariamente disso, mesmo não tendo sido diretamente de quem partiu a ordem para a sua produção, mas se beneficiou disso de forma absurda. Como diz aqui, né?
Ele agiu com uma energia sem precedentes. Boa parte de sua atuação foi em prol da paz, que na sua opinião os poderosos rompiam por razões triviais, enquanto o povo sofria os abusos da guerra. Então aquilo que a gente havia mencionado também, com a queda do Império Romano do Ocidente, restando apenas Bizâncio, que era o Império Romano do Oriente, com a ascensão do islamismo, já estamos falando aqui de 858, o islamismo já está a pleno poder, conquistando terras, batalhando na frente oriental contra os bizantinos e na frente ocidental invadindo a Península Ibérica, e serão detidos então por aquelas dinastias, desde os merovingios, e que vai culminar com Carlos Magno, que continuará então esta força de repressão contra a invasão islâmica e contra também os germanos no norte europeu que ainda resistem. Então você tem essas situações aí, e Nicolau vai se utilizar desses documentos falsos, provados falsos depois, também para tentar pacificar as guerras intensas que havia entre esses reinos bárbaros que haviam se formado. Então ele quer então universalizar a sua autoridade, de modo que ele seja árbitro em todas as questões. Então isso tinha uma utilidade para o povo comum, que constantemente era afligido por essa instabilidade política, por essa fragmentação desses reinos, por essas guerras constantes para tentar firmar e expandir seu poder. Então, com essa pacificação universal, as pessoas aproveitam disso, são beneficiadas, mas principalmente o Papa, que tem cada vez mais poder em suas mãos. Poder não apenas político, dos estados papais que já governam, poder econômico, com todas as doações e com todo o percentual de riqueza que é produzido dentro de cada reino. Dentro de cada reino, um percentual da riqueza é da igreja. Um percentual daquilo que a terra produz. Tem as terras dos bispos, tem a terra dos mosteiros. Então você tem das arquidioceses, você tem territórios que são concedidos à igreja dentro desses reinos. Então toda a riqueza que se produz para a igreja. E aí você tem também o poder da influência. Então esse representante exerce uma influência de fato universal, interagindo dentro de qualquer destas cortes, uma vez que ele é reconhecido como árbitro entre elas, como representante máximo da autoridade eclesiástica. Além disso, ele tentou intervir no caso do rei Lotário II. Inclusive o autor da apostila até fala de uma lotaríngia. Essa lotaríngia, eu acho que ele vai falar ainda disso, na verdade. Essa lotaríngia nada mais é do que a porção de Lotário, que é filho de Carlos Magno. Então eles dividiram a terra. Então aquilo que Carlos Magno unificou foi dividido em 3, e uma dessas partes cabia a Lotário II, que tinha abandonado sua esposa para casar-se com aquela que fora sua concubina desde sua juventude. O sucessor de Nicolau, Adriano II, seguiu a mesma política. Quando Lotário e sua corte se apresentaram em Monte Cassino à comunhão que o Papa oficiava, este o desafiou. Se te declaras inocente do crime de adultério pelo que o Papa Nicolau te excomungou, e prometes nunca mais ter relações ilícitas com a mal afamada Valdrada, então aproxima-te com fé e toma esse sacramento para a remissão de teus pecados. Porém, se estás pensando em voltar e te resolveres no pecado de adultério, e te revolveres no pecado de adultério, não recebas, para que não provoques o terrível juízo de Deus. Olha só, palavras de Adriano, sucessor de Nicolau. Olha o poder que os caras têm. Ele está ameaçando de excomunhão a um rei. Então ele se mostra de fato poderoso, sobre esta autoridade secular. O rei e todos os presentes tremeram, sobretudo porque o Papa admoestou aos demais com palavras semelhantes. No fim das contas, todos tomaram a comunhão. Pouco depois, quem tremeu foi toda a Europa, ao ficar sabendo que uma praga terrível tinha irrompido na corte do rei, e que ele e todos os que comungaram com ele naquele dia morreram.
O próximo Papa, João VII, teve um reino muito menos glorioso. Os sarracenos ameaçavam a Itália, aos sarracenos que estão entre os povos que receberam, né, que constituem o mundo islâmico. Então você tem dentre os povos os sarracenos, né, que também estão integrados a essa grande expansão do Islã e de fato se apoderaram dos territórios onde era Israel, onde era Jerusalém, e ameaçam de fato, de forma muito agressiva, o mundo ocidental, o mundo católico ocidental, né, o cristianismo no Ocidente. Então as cruzadas foram de fato uma resposta a esta agressiva tentativa de dominar essas regiões. Então em certo sentido, é uma resposta também necessária a esta agressão. Vamos lá. Papa João VII, como ele diz aqui, os sarracenos ameaçavam a Itália e o Papa apelou a Carlos o Gordo, dito aqui o Gordo, a quem fez rei da Itália. Entretanto, depois de receber as honras devidas, o novo rei marchou para a França. Onde as invasões dos normandos o preocupavam, e o Papa teve de pedir auxílio à corte bizantina. Este foi um dos papas que teve a ver com o caso de Fócio, que discutimos no capítulo anterior, e a necessidade em que se encontrava o obrigou a fazer concessões aos bizantinos que de outro modo não teria feito. Por fim, ele morreu assassinado em seu próprio palácio, onde o auxiliar que o envenenou, ao ver que ele demorava para morrer, acertou-lhe um golpe de machado no crânio, a terrível morte dele e as relações que teve que reatar com os bizantinos depois de muitos séculos que eles já haviam dado as costas a este reino romano do Oriente, ok? E a situação terrível na qual ele morreu. Depois nós veremos alguns outros pormenores acerca de seus atos pecaminosos, acerca daquilo que ele fez de escandaloso contra, tá certo, esta administração papal. A partir de então, os papas se sucederam com rapidez vertiginosa. Sua história fica tão complicada e tão cheia de intrigas que aqui podemos mencionar somente alguns acontecimentos que são típicos daqueles tempos. Então você tem uma grande sucessão de papas devido à instabilidade do tempo e devido aos escândalos que causavam, que de fato levantavam muitas suspeitas quanto à legitimidade, né, da sua investidura, e causava com que outros que estavam cobiçando o mesmo cargo se vissem encorajados a de fato disputar, né, a de fato tentar arrancá-los do poder, da cadeira, do trono papal. E de fato foi isso que aconteceu com essas muitas sucessões. Papas que foram mortos, né, que foram arrancados, né, de forma violenta do poder, com desterro, com assassinatos, com conspirações. Então houve uma sucessão muito rápida de papas devido a essa instabilidade que havia no momento. Foi um período de muita instabilidade. O papado se transformou em pomo de discórdia entre diferentes partidos romanos e transalpinos além dos Alpes suíços, fora da Itália. É isso que ele está querendo dizer aqui. É isso que a gente estava explicando, né? Então nós temos aqui, quando ele traz essa descrição, é a culminância daquilo que estávamos descrevendo, que é exatamente o engrandecimento desse posto, que agora não é apenas eclesiástico, mas tipicamente político, e não somente isso, mas é um posto político extraordinariamente importante, porque interage com todas as cortes de reinos que estão surgindo nessa época e se impõe sobre elas. Então, ter um representante de seu povo, de sua família, vestindo, né, esta roupa papal, se assentando no trono, portando o anel, tá certo? A mitra papal, o báculo, é de fato ter a predominância sobre todos os demais, né? De fato gerir, administrar toda a situação do momento. Não faltaram papas que foram estrangulados ou que morreram de fome nos calabouços em que seus sucessores os tinham colocado. Às vezes houve mais de um papa e até 3.
Vejamos alguns exemplos. Em 897, Estevão VI presidiu sobre o chamado Concílio Cadavérico. Concílio Cadavérico. Olha só este escândalo aqui, este absurdo. Seu antecessor Formoso, o mesmo que antes fora missionário entre os búlgaros e depois tinha sido papa, foi desterrado, vestindo-no com uma indumentária papal, e o arrastaram pelas ruas. Depois o julgaram. Declararam-no culpado de vários crimes. Cortaram-lhe os dedos com que tinha abençoado o povo e lançaram o resto de seu corpo no Tibre. Então fizeram tudo isso com um cadáver. Colocaram esse cadáver vestido de papa no trono. E o papa da época, que foi Estevão VI, fez as vezes de promotor, acusando aquele papa. E depois fizeram todos esses atos vergonhosos aqui e lançaram o seu corpo no Tibre. Então, algo extraordinariamente grotesco, né, que foi realizado nesse período de baixa, tá certo, na moral, período imoral do papado latino. Em 904, Sérgio III mandou encarcerar e matar seus dois rivais. Leão V mandou encarcerar e matar seus dois rivais, Leão V e Cristóvão I. Esse mesmo Papa chegou ao poder com a ajuda de uma das famílias mais poderosas e ambiciosas da Itália, o Patrício, né? Famílias ambiciosas da Itália. O Patrício Teofilato e sua esposa Teodora se encontravam à frente dessa família. O próprio Sérgio III era amante de Marósia, filha de Teofilato e Teodora. O filho dessa união subiu mais tarde ao trono papal com o nome de João XI. Você tem aí Sérgio III, amante de Marósia, filha de Teofilato e Teodora. E desse relacionamento, adúltero, né, com esta mulher, com a Marósia, vai surgir o Papa que lhe sucederá, que será João XI. Olha o período, olha a situação, olha a vergonha para o papado durante esse período histórico aqui. Poucos depois da morte de Sérgio, Marósia e seu marido Guido, marquês de Túcia, apossaram-se do palácio de Latrão e aprisionaram o Papa João X, a quem depois mataram, cobrindo-lhe o rosto com um travesseiro. Depois dos papados breves de Leão VI, Estevão VII, Marósia colocou na sede pontifícia João XI e o filho que tinha tido anos antes de Sérgio III. 30 anos depois da morte de João XI, um neto de Marósia ocupava o papado com o nome de João XII. Olha só que situação, 30 anos depois daqueles ocorridos, um fruto ainda, né, desses relacionamentos aí entre esta Marósia, tá certo? E seu pai Teofilato e Teodora ainda geram frutos podres que ocupam o poder papal, que é João XII, neto da Marósia. João XIII era filho de Teodora, a jovem, irmã de Marósia. Seu sucessor Bento VI foi deposto e estrangulado por Crescêncio, irmão de João XIII. João XIV morreu de fome ou envenenado no calabouço onde foram colocados por Bonifácio VII, que por sua vez também foi envenenado. Olha a sucessão como se dava. Isso aqui não tem nenhuma diferença do que foi a sucessão de imperadores que levou o Império Romano ao declínio e à queda. É o que tem uma sobrevida aí com Constâncio Cloro, Constantino, mas de fato um enfraquecimento extraordinário da corte. Foi Diocleciano que percebeu essa situação de conspiração para o poder, de constante ameaças à figura do representante imperial, né, com estes diversos meios pelos quais eles arrancavam os imperadores, contando com traições, né, contando com diversos tipos de subterfúgios. Então ele dividiu o poder, né, colocou lá as quatro figuras representativas do poder, né, os dois Augustos,
com os dois Césares. E na corte romana você vê o mesmo destino, aquela que foi chamada Igreja Católica Apostólica Romana, de fato romana, tão romana que começa a sofrer dos mesmos males que levaram o Império Romano ao declínio e à queda. E agora vem manifestos dessas figuras importantes, né? A mais alta figura da hierarquia papal, aquele que será dito vigário de Cristo na Terra, o substituto de Cristo na Terra. Você vê essa sucessão por meio dessas traições, esse envolvimento promíscuo entre essas famílias, tá ok? E esta forma de sucessão ao poder por meio dessas mortes, né, dessas atitudes grotescas. Durante breve período, o imperador Otto III interveio e fez nomear 2 papas. O primeiro, o seu sobrinho de 23 anos, que tomou o nome de Gregório V, e depois ao célebre erudito Gerberto de Aurillac, que com o nome de Silvestre II fez tudo o que esteve ao seu alcance para reformar a igreja, mas com pouco êxito. Depois da morte de Otto, no entanto, a família de Crescêncio se apossou novamente do papado, até que os condes de Túsculo impuseram sua vontade e fizeram nomear sucessivamente Bento VIII, João XIX, Bento IX. Este último tinha 15 anos quando cingiu a tiara papal. Um rapaz de 15 anos como papa. Bento IX, um rapaz de 15 anos. 12 anos depois ele abdicou em troca de que seu padrinho, que lhe sucedeu com o nome de Gregório VI, concedesse-lhe certos rendimentos eclesiásticos procedentes da Inglaterra. Então, se ele pagasse nessa mesada, procedente dos rendimentos da Inglaterra, ele iria renunciar em prol do seu padrinho, que foi chamado Gregório VI. A situação, né? Olha só a terrível situação na qual mergulha essas importantes figuras administrativas aí dentro da Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. Gregório VI tentou reformar a igreja, mas não tardou em encontrar-se em situação difícil, porque Bento IX, depois de abdicar, voltou a reclamar o papado. Além disso, a família de Crescêncio, descontente por ter perdido seu antigo poder, tinha seu próprio papa, a que se dava o nome de Silvestre III. Em meio a esse caos, Henrique III, da Alemanha, decidiu intervir. Depois de avistar-se com Gregório VI, Henrique reuniu um sínodo em Sutri em 1046. Esse sínodo, seguindo a orientação real, declarou depostos 3 papas e nomeou Clemente II. Além disso, promulgou uma série de decretos contra a corrupção eclesiástica, particularmente a compra e venda de cargos. Clemente II morreu depois de um breve pontificado. Então Henrique III, que Clemente tinha coroado imperador, decidiu oferecer o trono papal ao bispo de Tula, Bruno, conhecido por seu zelo reformador, que se negou a aceitar o pontificado antes de o próprio povo de Roma elegê-lo. Com esse propósito, Bruno partiu para Roma em sua pequena comitiva e 2 monges, Hildebrando e Humberto. Depois de séculos de trevas, a cristandade ocidental clamava por uma nova luz. Aqueles 3 homens se preparavam para oferecê-la. Você tem Bruno, que é colocado aqui por Henrique III e foi aclamado pelo povo de Roma, mas mais importante do que esse, você terá Hildebrando, que de fato dará prosseguimento a esta importante reforma sobre a estrutura administrativa e hierárquica da Igreja Católica Romana, a Igreja do Ocidente, né? A Igreja de Roma, a Igreja do Papado Latino do Ocidente. Então você terá na figura de Hildebrando, né, esta reforma que eles necessitavam. Então, depois da leitura aqui do livro, né, de Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez, eu quero trazer a leitura aqui de Dante Alighieri para partirmos
para outros contextos aqui, tá certo? Então vamos contribuir com essas leituras que estão ilustrando de uma forma extraordinária a importância aqui desse período. O seu declínio e, na verdade, a análise, né, que foi feita ao longo desse desenvolvimento histórico, como consequência, né, esse período de declínio moral, esse grande período de imoralidade do papado, que de fato é resultado